nova estratégia de desenvolvimento nacional. Este é nosso tema. Minha tese é que nova estratégia de desenvolvimento nacional é necessária. Além de necessária, ela é possível. Desenvolverei esta tese central por meio da justificativa de 6 teses específicas. As primeiras 2 têm a ver com nossa circunstância hoje. As 2 seguintes, com nossa tarefa, a tarefa da construção dessa estratégia. E as últimas 2, com as condições para o cumprimento desta tarefa. A primeira tese diz respeito à reorientação do modelo de desenvolvimento. Estamos vindo de um período histórico em que as bases do desenvolvimento no Brasil eram 2. A primeira base foi a ampliação do acesso ao consumo, facultada pelo aumento da renda popular. A segunda base foi a produção e exportação de commodities. Esta estratégia permitiu resgatar milhões de brasileiros da pobreza extrema e manter a grande maioria empregada. Ela tinha, porém, desde o início, um defeito: conviver com um nível muito baixo de produtividade na economia brasileira, com uma estagnação da produtividade. Produtividade baixa não é uma categoria apenas econômica, é uma categoria também moral. Limitar a maioria dos nossos concidadãos a serviços de baixa produtividade significa condená-los a viver vidas pequenas. A continuidade dessa estratégia se inviabilizou quando as circunstâncias na economia mundial mudaram. O dinheiro fácil diminuiu, a China parou de crescer febrilmente e o preço das commodities baixou. O governo, muito compreensivelmente, tentou dar uma sobrevida a este modelo, recorrendo a políticas contracíclicas, destinadas a atenuar o efeito da queda econômica sobre a situação da maioria. Mas a eficácia destas políticas contracíclicas também se exauriu. E exauriu começando a desorganizar as finanças do Estado. Assim chegamos ao momento atual. Temos de reorientar o modelo de desenvolvimento e construir agora uma estratégia baseada em capacitações educacionais e oportunidades produtivas, ao mesmo tempo qualificando e democratizando o impulso da produção. Há uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta. A democratização da demanda
se pode fazer só com dinheiro. A democratização da oferta exige inovação institucional. Nós estamos acostumados no Brasil a resolver todos os problemas com dinheiro. A verdade, porém, é que ideias expressas em inovações institucionais são um recurso mais escasso e mais poderoso do que dinheiro. Agora, antes de deixar esta primeira tese, comento dois aspectos desta reorientação da estratégia de desenvolvimento. As suas implicações industriais e a sua expressão social. O cerne do Parque Industrial Brasileiro, estabelecido no sudeste do país, em meados do século passado, é aquilo que se costuma chamar o Fordismo industrial. É a produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Este paradigma de produção industrial alcançou padrões de excelência fabril. É, porém, relativamente retrógrado em seu cerne tecnológico e em suas práticas de produção, e mantém-se competitivo no mundo só à base de uma restrição de retornos ao fator trabalho. É, portanto, um Fordismo tardio, o que ainda temos no Brasil. O resultado é que temos duas tarefas simultaneamente em matéria de reconstrução industrial. A primeira tarefa é a mais conhecida e a relativamente mais fácil. Organizar nos centros industriais do país uma travessia para além desse Fordismo industrial tardio, rumo a formas de produção mais descentralizadas e flexíveis, mais densas em tecnologia e em conhecimento e mais comprometidas com a inovação permanente, com o vanguardismo produtivo. Temos, porém, uma segunda tarefa, menos compreendida e mais importante: organizar fora dos centros industriais do país uma passagem direta do pré-Fordismo ao pós-Fordismo, sem que o país todo tenha de penar no purgatório do Fordismo tardio. Não há por que o Brasil todo tenha de virar primeiro a São Paulo de meados do século passado, para depois virar outra coisa. Este problema da organização da travessia direta do pré-Fordismo ao pós-Fordismo está ligado a um grande enigma no destino da produção contemporânea em todo o mundo. Em cada época histórica, o setor de vanguarda é aquele que mais se aproxima do trabalho da imaginação. No período imediatamente posterior à Revolução Industrial do século XIX, o setor de vanguarda era a manufatura mecanizada.
Todos os setores das economias avançadas daquela época, inclusive a agricultura, foram rapidamente transformadas à luz do modelo daquele setor de vanguarda. Agora nós temos um outro vanguardismo. E, em princípio, as suas práticas deveriam ser suscetíveis de uma propagação até mais universal em todos os setores da economia, porque não tem um vínculo evidente com qualquer tipo específico de produção industrial. Ocorre, entretanto, o oposto no mundo. O novo vanguardismo produtivo, exemplificado pela indústria de alta tecnologia, costuma ficar confinado em vanguardas, em ilhas, em enclaves, tenuemente vinculadas com outras partes de cada grande economia do mundo. E esta rede de setores de vanguarda está mais organizada internamente, numa comunhão interna, do que ligada aos outros setores de cada economia nacional. Disseminar o vanguardismo produtivo fora das vanguardas existentes é, portanto, uma grande tarefa. Mas é uma tarefa que não conseguimos cumprir sem inovar na forma institucional da organização do mercado, inovando na maneira de relação dos governos com as empresas e das empresas entre si. Para imaginar estas alternativas, o pensamento econômico e político contemporâneo continua inteiramente desequipado. Agora comento o aspecto social desta reorientação no Brasil. Ela tem uma base. A base não precisa ser inventada, ela já existe. A base é o fenômeno social mais importante ocorrido no país nas últimas décadas. O surgimento ao lado da classe média tradicional de uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, vinda de baixo, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios, que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e associações e que inauguram uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás desta pequena burguesia empreendedora vem uma massa muito maior de trabalhadores ainda pobres, mas que já se converteram a esta consciência e a este comportamento. São os que chamamos os batalhadores. Esta vanguarda de emergência, a pequena burguesia empreendedora e a multidão atrás dela, já está no comando do imaginário popular. É o agente mais importante no país hoje. Órfão de representação política, descrente da política e dos partidos. Vargas organizou uma revolução no século passado, associando o Estado aos setores organizados da massa na indústria intensiva em capital, aquele Fordismo industrial a que me referi antes. Hoje, a Revolução Brasileira é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho já aberto
pela vanguarda de emergência. É para isso que precisamos da nova estratégia de desenvolvimento nacional. Agora avanço para minha segunda tese. A segunda tese tem a ver com o desfazimento de confusões intelectuais. Diz o narrador em Proust que somos amigos daqueles cujas ideias estão no mesmo nível de confusão que as nossas. Este é o princípio maior da organização política e acadêmica. Mas há confusões intelectuais que agora inibem o movimento necessário. Há uma confusão menor e uma confusão maior. A confusão menor tem a ver com o pensamento a respeito das alternativas econômicas. Quando os economistas que se têm na conta de progressistas, de esquerdistas, perderam a fé no marxismo, refugiaram-se no keynesianismo. E o pensamento econômico prático na esquerda ficou associado à manipulação da demanda. Como a manipulação da demanda a serviço do nacional consumismo que vivemos no período histórico recente. Por outro lado, o pensamento a respeito da oferta, da produção, da organização do mercado ficou abandonado à direita em matéria de pensamento econômico prático. E a característica, ou uma das características do pensamento econômico conservador, é a falta de qualquer imaginação desdobrada de maneiras alternativas de organizar o mercado e a produção. E para isto é preciso compreender os defeitos intrínsecos da tradição de pensamento econômico inaugurada pela Revolução Marginalista do final do século XIX. Estes defeitos são 4. Em primeiro lugar, é uma pseudociência causal, não é uma ciência causal. É, como observaram os austríacos, mais uma forma de lógica que separa a investigação empírica do aparato formal analítico, de tal forma que o aparato analítico fica impossível de ser subvertido pelas descobertas surpreendentes da investigação causal. E o resultado é que esta ciência está condenada a uma infância perpétua. O segundo defeito desta tradição é que ela é inteiramente vazia de imaginação institucional. E, em particular, da imaginação das formas alternativas da organização da própria economia de mercado. O terceiro defeito é que ela não possui e não pode possuir uma visão da produção. Ela é uma teoria do sistema de trocas. Ao contrário do que tinham Smith e Marx, e ela vê a produção apenas sob o prisma da teoria de trocas. E o que facilita esta redução da produção às trocas é o fato de o trabalho poder ser comprado e vendido. E o quarto defeito desta tradição teórica
é que ela não tem nenhuma visão da geração, da criação do material sobre o qual o mecanismo de seleção competitiva opera. Este material existe como se fosse um acidente. Por exemplo, a divisão do mundo em estados nacionais é, do ponto de vista desta teoria, um acidente misterioso sem significado econômico. Mas toda a teoria do comércio repousa sobre a realidade dessa divisão. É como se fosse a síntese pós-darwiniana em biologia, só pela metade. A teoria da evolução competitiva da seleção natural, sem a teoria correspondente da mutação ou da inovação genética. Este é o pensamento econômico hegemônico no mundo. E este pensamento econômico é inteiramente incapaz de reimaginar a organização da produção e da oferta. Agora há também uma confusão maior. E esta confusão maior fica patente quando imaginamos a perspectiva da esquerda. A esquerda é comprometida com a transformação. Para fazer a transformação é preciso imaginá-la. A falta de ideias que servem à imaginação da transformação revela o grau de confusão intelectual nas nossas ideias a respeito da sociedade e da história. A esquerda no mundo contemporâneo não acredita mais na solução dos problemas pelo Estado sozinho. A condução pelo Estado, a estatização da economia. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda no mundo contemporâneo compreende que a redistribuição compensatória por meio da tributação progressiva e do gasto social é insuficiente para alcançar seus objetivos históricos. O seu maior objetivo histórico não é diminuir a desigualdade, é promover a grandeza, o engrandecimento das pessoas comuns. Não é humanizar a sociedade, é divinizar a humanidade. Este é o objetivo histórico da esquerda. O estatismo é um instrumento bruto ou excessivo e a redistribuição compensatória é um instrumento insuficiente. A esquerda não sabe o que fazer. Ela não tem uma visão estrutural. Ela não tem um projeto. O seu projeto é o projeto de seus adversários conservadores como um desconto. E, portanto, ela aparece no palco da história contemporânea condenada a humanizar o projeto de seus adversários, dourando a pílula do modelo econômico com o açúcar das políticas sociais. Esta é a esquerda contemporânea. E esta é a confusão maior. A confusão maior que só conseguiremos desfazer por uma visão estrutural instigada pela circunstância histórica em que nos encontramos. Agora avanço para a minha terceira tese. A minha terceira tese diz respeito ao conteúdo prático e institucional da reorientação a fazer. Qual é o conteúdo básico deste novo projeto de desenvolvimento nacional? Sustento que ele tem de avançar em 3 eixos maiores. Eu aqui só posso esboçá-los. O primeiro eixo é uma transformação radical
da instrução pública. Nós tivemos, no período recente, um grande avanço no acesso à educação, mas a qualidade da educação no Brasil continua a ser calamitosa. Eu vou dar só um exemplo. Quando convidamos os alunos no final da escola média a interpretar um texto, e veja que muitos nem conseguem ler um texto elementar, muito menos entendê-lo. Ou eles repetem o conteúdo do texto, ou eles interpretam o exercício como um convite para a livre associação de ideias. Oscilam entre a repetição e o devaneio. Se continuarmos assim, a única coisa que poderemos fazer no futuro é exportar soja e minério de ferro. O conteúdo, o método do nosso ensino é uma imitação degenerada da educação francesa do século XIX. Decoreba e enciclopedismo raso. Como se o nosso objetivo fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. Essa é a educação que temos. Precisamos, portanto, de uma reorientação radical na maneira de ensinar e de aprender. E uma reorientação pautada por 4 grandes diretrizes. A primeira diretriz é priorizar a aquisição de competências analíticas. As competências analíticas gerais, como raciocínio lógico e interpretação de texto, e as competências analíticas específicas a cada área do conhecimento. A segunda diretriz é subordinar a abrangência enciclopédica a aprofundamento seletivo, como a condição para a aquisição dessas competências. A terceira diretriz é introduzir cada área do conhecimento de pontos de vista contrastantes. Os currículos nacionais em todo o mundo costumam ser uma espécie de infantilização das ortodoxias universitárias. Vou dar um exemplo, economia que discutimos. A economia como praticada no mundo hoje não é o estudo da realidade econômica, é o estudo de um método inaugurado pelos marginalistas. Em cada área do conhecimento, ocorre um casamento entre um assunto e um método. E este casamento é naturalizado. Esta é a essência das ortodoxias universitárias. O que os currículos nacionais em geral fazem é projetar essas ortodoxias para baixo e induzir os jovens a confundir as ideias dominantes com a natureza das coisas. A nós não convém esta infantilização da ortodoxia. A nós convém aproveitar nossos pendores anárquicos para transformar o espontaneísmo inculto que temos em flexibilidade preparada. E já na educação básica, imunizar os jovens contra o servilismo intelectual. A quarta diretriz desta educação é organizar todo o ensino na base de práticas cooperativas, equipes de professores e de alunos, para substituir o que temos, que é a combinação do individualismo e do autoritarismo na sala de aula. O professor pontificando na frente e o aluno confinado à sua mesa, afundando no isolamento e no tédio. Este é o rumo.
Esse é o rumo em todos os níveis do ensino. No nosso país, tomar este rumo exigirá, em primeiro lugar, desenhar a cooperação federativa em educação. A maneira de o governo central trabalhar com os estados e os municípios para reconciliar gestão local com padrões nacionais. O princípio básico é que a qualidade da educação que uma criança recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. E esta transformação de rumo só pode ser implementada na prática por um longo conjunto de iniciativas destinadas a qualificar os professores e os diretores. O segundo eixo desta reorientação do projeto nacional é aquilo que poderíamos chamar o produtivismo includente. A maneira de combinar a qualificação da produção com a democratização das oportunidades produtivas. E, novamente, eu vou tocar só em alguns pontos reveladores de um projeto maior e mais complexo. Um dos pontos é o empreendedorismo. O setor industrial encolheu no Brasil. No setor industrial encolhido, muitas indústrias se modernizaram radicalmente e chegaram à vanguarda mundial. Mas é a exceção. Em geral, no Brasil, a grande maioria de nossas empresas, pequenas e médias, apesar do vigor da cultura empreendedora, continua fundada num primitivismo produtivo. E mesmo as nossas maiores empresas, como operam no setor de aproveitamento de recursos naturais, têm um espectro de tecnologias e de práticas relativamente estreito em comparação com o espectro disponível num país como a China. Há que qualificar o empreendedorismo. E, em particular, há que sanar uma falta em nossa economia, que é a relativa ausência de empresas médias de vanguarda. Análogas, por exemplo, ao Mittelstand alemão. São elas que costumam acalentar as inovações mais radicais. Há um ponto de partida e há um horizonte institucional. O ponto de partida é um desenho institucional que orquestre, que coordene o acesso ao crédito e ao capital, com acesso a práticas avançadas, a tecnologias avançadas e a mercados mundiais. Capital por si só não basta. E há também um horizonte institucional. Este horizonte institucional pode ser descrito em dois eixos. O eixo vertical é o da relação dos governos com as empresas. Há dois modelos de relação governo-empresa no mundo. O modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância e o modelo do Nordeste asiático, de formulação de uma política industrial unitária imposta de cima para baixo pelo aparato burocrático do Estado. Nós precisaríamos de um terceiro modelo, de uma forma de coordenação estratégica entre governos e empresas que fosse descentralizada, pluralista, participativa e experimental. E no eixo horizontal de relações entre as empresas, fomentar as práticas de concorrência cooperativa. As pequenas e médias empresas avançadas competem umas contra as outras, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de certos recursos financeiros, tecnológicos e comerciais para ganhar economias de escala. Assim começamos a reinventar a economia de mercado, a reinventá-la
a serviço da democratização das oportunidades e da disseminação do vanguardismo produtivo para fora das fronteiras das vanguardas tradicionais. Não nos limitamos a regular o mercado ou atenuar as desigualdades geradas nele, recorrendo a políticas compensatórias de redistribuição retrospectiva. Um segundo componente deste produtivismo includente tem a ver com as relações entre o capital e o trabalho. A informalidade diminuiu na economia brasileira, mas na economia formal a precarização aumentou. Um número crescente de trabalhadores em situações de trabalho precarizado, isto é, terceirizado, temporário ou autoemprego, sem a proteção efetiva das leis. E um crescente dualismo no mercado de trabalho entre os relativamente estáveis e os precarizados. A ameaça é jogar uma parte cada vez maior da força de trabalho na insegurança econômica radical, legitimada sob o eufemismo da flexibilidade. Não podemos proscrever as situações contratuais do trabalho. Elas resultam de uma transformação profunda nas práticas de produção. Estão associadas à trajetória do pós-fordismo industrial. Mas nós temos que governar essas situações com novo direito. Um direito complementar do direito de trabalho existente para proteger, organizar e representar os precarizados. O Brasil não pode prosperar como uma China com menos gente. Um terceiro componente deste produtivismo includente tem a ver com a necessidade de levantar algumas travas que oneram o impulso produtivo no Brasil. Eu vou me referir sumariamente a apenas duas: o regime tributário e a confusão ambiental. O regime tributário. O sistema existente gera traumas e desincentivos econômicos inteiramente desproporcionais à receita que arrecada. Distorce os preços relativos e acirra a guerra fiscal na federação. As reformas que estamos discutindo são inconsequentes, são marginais. Nós temos de fazer uma reforma de verdade. E as grandes linhas dessa reforma são as seguintes. Em primeiro lugar, tomar o caminho que todas as economias avançadas, com a única exceção dos Estados Unidos, já tomaram, que é organizar o regime tributário em torno de um imposto abrangente, universal e neutro sobre o valor agregado. É este o imposto que gera a maior receita com o menor trauma econômico, porque conceitualmente instaurado em sua pureza deixa os preços relativos incólumes. Perde progressividade, é um imposto reconhecidamente regressivo. Mas a experiência tributária mundial ensina que o que vale em matéria de redistribuição pelo sistema de tributação e de gasto é muito menos o perfil progressivo da arrecadação do que o nível agregado da receita e como se gasta. O ponto é poder arrecadar mais com menos trauma e fazer a redistribuição no perfil do investimento nas pessoas. Os estados e os municípios teriam de ser assegurados em manter como resultado pelo menos o que recebem pelo sistema de hoje.
Este tributo básico deveria ser complementado por 2 outros tributos. Um tributo se destina a assegurar a progressividade na tributação. Não é o imposto de renda. O imposto de renda em todo o mundo é um instrumento bruto que incide sobre os salários da classe média. É um imposto altamente progressivo sobre o consumo individualizado. O imposto inicialmente idealizado e estudado por Nicholas Kaldor. Um imposto que tributa a diferença entre a renda total, inclusive a renda do capital ou de dividendos, e a poupança investida, em escala altamente progressiva. Uma grande vantagem desse tributo é que não há alíquota superior. O céu é o limite. O único limite é o poder político e a vontade política. Este tributo atinge em cheio a hierarquia de padrões de vida, que é o verdadeiro alvo da tributação progressiva. Acima de um certo nível de vida de luxo, a alíquota pode ser 300% para cada real que se gaste e 3% para o Estado. E o outro tributo a complementar este regime é um tributo sobre as exportações, cuja alíquota seria inversamente proporcional à agregação de valor, para ajudar a destruir a base econômica da doença holandesa e colocar o sistema tributário ao lado da reindustrialização do país. Outra grande trava ao impulso produtivo no Brasil é a confusão ambiental. É um pesadelo em todo o país, para os produtores em todas as regiões, em todos os setores e em todas as escalas. E o país não compreende o problema. Nós imaginamos que o problema seja a severidade das regras ambientais. Não é verdade. O problema é que não há regras ambientais. O nosso direito ambiental é um pseudo-direito, quase inteiramente processual. Ele não define regras substantivas para distinguir, por exemplo, entre o tratamento das áreas ocupadas e das áreas virgens. E a consequência desse vazio de regras é delegar poderes discricionários quase ilimitados a um elenco de pequenos potentados administrativos que viram joguetes entre lutas de ideologias e de interesses contrastantes. A solução é clara e simples. A solução é construir regra. O primeiro eixo é a qualificação da educação básica. A segunda é a qualificação e a democratização da produção. O terceiro eixo é um novo paradigma de política regional no Brasil. Estratégia nacional no nosso país só se efetiva quando toca o chão da realidade regional. Nós temos tido no Brasil uma concepção viciosa da política regional. Precisamos reconstruir o paradigma em 3 dimensões. Em primeiro lugar, para todas as regiões do país, não apenas para o Nordeste. Em segundo lugar, não para prover compensações para o atraso relativo, como faz a Itália há 200 anos, sem efeito na sua política para o Mezzogiorno, mas para vir ao encontro das vanguardas emergentes em cada região e lhes assegurar os instrumentos necessários para construir novas vantagens comparativas. E em terceiro lugar, na terceira dimensão, para ser construída de baixo para cima pelas próprias regiões e não apenas de cima para baixo pelo governo central. Vejam o caso do Nordeste.
O Nordeste não tem uma única instituição dele. Todas as instituições que cuidam da política nordestina, Sudene, Denox, Codevasp, Banco do Nordeste e assim por diante, são federais. O Nordeste vive sob tutela federal, para que os governadores nordestinos continuem indo de pires na mão a Brasília. E o Nordeste vazio de projeto para instrumentalizar a sua energia cultural e empreendedora. Temos que acabar radicalmente com o paradigma existente. Isso já começa a ocorrer. Os governadores do Centro-Oeste chamaram para juntar-se a eles Tocantins e Rondônia, organizaram-se sob o rótulo Brasil Central, estão construindo um movimento de vanguarda que exemplifica o paradigma que proponho. Organizaram uma nova instituição, também chamada Brasil Central, para redirecionar o dinheiro dos fundos constitucionais. Estavam sendo desperdiçados no financiamento da atividade econômica mais retrógrada no Centro-Oeste, a pecuária extensiva, em vez de ser usado para fomentar a criação de novas vantagens comparativas, a qualificação do modelo agropecuário e a industrialização. Agora passo para a minha quarta tese, o ajuste fiscal. O seu propósito e o seu conteúdo. Há duas narrativas do ajuste fiscal. Duas maneiras de entender a relação do ajuste fiscal com o antigo modelo de desenvolvimento e com o novo. É uma ponte entre esses dois modelos, mas que tipo de ponte? A primeira narrativa é a doutrina da confiança. O ajuste fiscal é para ganhar confiança. A confiança traz investimento, o investimento traz crescimento. É a sarcasticamente denominada doutrina da contração expansionista. Nunca funcionou em qualquer lugar no mundo. Haja vista a Europa, entregue hoje a combinação da austeridade fiscal com a estagnação econômica. A outra narrativa, a narrativa melhor, é que o propósito do ajuste fiscal não é ganhar a confiança financeira. É justamente o oposto. É assegurar que o governo e o país não dependam da confiança financeira, que tenham margem de manobra para iniciar um projeto rebelde de desenvolvimento nacional, que não dependa da aquiescência dos mercados financeiros. Este é o propósito do ajuste fiscal. E neste propósito é preciso ter um entendimento correto de seu conteúdo, do conteúdo que haverá de ter para desempenhar esta função. Em primeiro lugar, o compromisso intransigente com o realismo fiscal. Mesmo sacrificando o recurso às políticas contracíclicas, ao keynesianismo vulgar. Porque a margem de manobra estratégica é mais importante e mais premente do que o manejo contracíclico da economia pela política fiscal. O segundo atributo do ajuste fiscal entendido dessa forma é que o sacrifício que ele impõe ao país precisa ser legitimado. A única maneira de legitimar esse sacrifício é associar o ajuste fiscal diretamente ao início do projeto alternativo de desenvolvimento nacional. O projeto não pode vir depois, tem que vir agora e ser simultâneo nos seus primeiros passos com a lógica do ajuste. Senão, a nação repudiará o ajuste e terá toda justificativa em repudiá-lo.
O terceiro atributo do ajuste é que o combate contra a inflação só muito temporariamente deve ter por base o aumento do custo do dinheiro. O combate contra a inflação deve ter por base o impulso produtivo, o aumento da produção e da produtividade. O que não pode passar para o país é o seguinte, que diante do malogro das políticas contracíclicas, o governo ficou em pânico e rendeu-se aos bancos. O propósito do ajuste fiscal e de todo o projeto de desenvolvimento nacional é assegurar a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. O quarto atributo do ajuste é que ele não pode contradizer o movimento da desvalorização cambial. Seria um desvario, uma irresponsabilidade dilapidar os recursos do Tesouro e do povo brasileiro na tentativa de inibir ou reverter o curso da desvalorização cambial, cujos efeitos são, no seu conjunto, mais benéficos do que danosos ao país. E o quinto atributo do ajuste fiscal para que possa cumprir este objetivo é que nos dê liberdade para importar altas tecnologias. Não é o discurso, o debate doutrinário a respeito do livre comércio. É um imperativo prático. Uma impressora 3D não deve custar o dobro em São Paulo do que custa em Nova York ou em Beijing. Abandonar unilateralmente todas as restrições tarifárias e não tarifárias à importação de altas tecnologias. Para isto, teremos que superar nossos preconceitos mercantilistas, segundo os quais exportar é bom e importar é ruim. Nós temos empresas exitosas como a Embraer, que exportam muito e importam muito. Empresas malogradas como as da construção naval, que exportam pouco e importam pouco. Importar não é o oposto de exportar. Agora passo para o último par de teses, que dizem respeito às condições maiores para cumprir a tarefa que proponho. A quinta tese diz respeito à primazia das oportunidades e das capacitações sobre os direitos adquiridos. Descrevo o problema da seguinte maneira. Nós organizamos no Brasil um regime de rentismos e de direitos adquiridos. Vou descrever diretamente, sem anestesia. Em cima, para os endinheirados, eles têm os juros da dívida pública, dos quais são beneficiários, e o dinheiro barato do BNDES. E embaixo, a massa pobre, tem as bolsas, os programas compensatórios. Pacifica o país e mata o país. É a supressão da nossa genialidade, do nosso vigor, da nossa criatividade, que está envolvida nesse condomínio de rentistas. Tudo isso ganhou um novo nível pela sua transformação no direito e na Constituição. Tudo isso se transformou em direito adquirido e os direitos adquiridos em vinculações de receita. E assim ficou o Estado quase inteiramente engessado na sua capacidade de iniciar um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. A Constituição de 88 combina dois princípios. De um lado, mantém a nossa tradição constitucional importada dos Estados Unidos. O presidencialismo americano e os
sistema clássico da separação de poderes. É um liberalismo proto-democrático que inibe a transformação da sociedade pela política. E foi desenhado para esta finalidade, para tornar a transformação impossível a não ser na presença de Cristo. E, de outro lado, combinado com esse liberalismo proto-democrático, o weimarismo tardio da tradição constitucional europeia do século XX. Fragmenta os poderes e promete o céu para a população. Dezenas de direitos de tudo, sem qualquer mecanismo institucional para tornar esses direitos realidade. Uma grande e solene mentira entrincheirada nas constituições contemporâneas. O instrumento prático no Brasil são as vinculações de receita. Tem que gastar tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. Não reorganiza nada, não qualifica nada, mas compromete tudo. É um Estado que promete tudo e não consegue fazer quase nada. Como é que vamos sair disto? O que o país teme é que a ruptura desta camisa de força resulte numa queda num abismo social. Que não temos como sair disso sem destruir todos os compromissos sociais e introduzir uma economia de mercado selvagem. Mas não é verdade. Há soluções práticas que a imaginação jurídica pode ajudar a providenciar. Eu vou dar só um exemplo entre muitos. Nós podemos ter um sistema que defina metas em cada área das políticas públicas, como educação e saúde, e preveja que, à medida que cada governo alcance essas metas, haja uma desvinculação proporcional da receita. Assim teremos começado a organizar uma saída, uma travessia para fora desse sistema de rentismos, rumo à institucionalização democratizante das oportunidades e das capacitações. Agora passo para a minha última tese. A tese da necessidade da afirmação nacional e da coesão nacional como a condição básica para o avanço do projeto que advogo. O problema, claro, se apresenta em economia, mas eu não vou comentá-lo primordialmente na área econômica. Direi apenas o seguinte: as ideias econômicas dominantes na América Latina no último período histórico, ideias que incluíram a dependência da poupança externa do capital externo, o abandono da organização da poupança interna, os juros altos e o câmbio apreciado. Tudo isto tinha uma fundamentação política que transcende a sua motivação econômica explícita. Kalecki observou que a função do padrão ouro no final do século XIX era assegurar que o nível de atividade dependesse do nível de confiança, para atar as mãos dos governos. E assim foi essa síndrome de políticas, destinada a atar as mãos dos governos nacionais e negar-lhes os instrumentos práticos para poder embarcar em aventuras supostamente populistas e autárquicas. Aquilo que parecia um problema era, na verdade, visto como uma solução. E assim nós nos comprometemos com um conjunto de ideias que organizou economicamente nossa servidão nacional. Eu agora vou comentar esse problema em duas áreas extremas, em dois polos extremos
de um espectro: a defesa do Brasil e as ideias predominantes na alta academia. A defesa do Brasil. Hoje, o Brasil é um protetorado dos Estados Unidos. O Brasil não tem defesa. As Forças Armadas do Brasil estão reduzidas a uma função quase policial. Exemplifico na relação com os Estados Unidos, na área de comunicações em especial. Primeiro, quase toda a nossa comunicação com o resto do mundo, inclusive a Ásia e a Europa, passa pelos Estados Unidos. Segundo, todas as comunicações internas no Brasil são transparentes ao governo dos Estados Unidos. Das comunicações da presidenta para baixo. Só não veem o que não querem ver. E em terceiro lugar, nós somos inteiramente dependentes da tecnologia americana do geoposicionamento, GPS. Se eles baixassem ou desligassem a qualquer momento, teríamos que conduzir nossos navios de guerra por navegação astronômica. O Brasil ocupa uma posição singular na história moderna. É o único grande país que emerge sem imperar. É dos grandes países da história moderna o mais pacífico. Mas nós não devemos querer viver num mundo no qual os meigos estão desarmados e os beligerantes estão armados até os dentes. Se quisermos iniciar uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional, temos de nos defender. E se quisermos ser, no futuro, um parceiro estratégico dos Estados Unidos, não podemos continuar a ser um protetorado como somos hoje. Agora abordo o outro extremo do espectro, o outro polo, que são as ideias na alta academia. Há duas correntes de pensamento predominantes no alto pensamento brasileiro há muito tempo. Uma corrente é o neomarxismo. É o marxismo encolhido, o marxismo encabulado, o marxismo desesperado. Cortou o marxismo ao meio. O espírito da época deu um foice à intelectualidade brasileira e com esse machado cortaram o marxismo ao meio. Jogaram fora a parte boa, as aspirações transformadoras, e ficaram com a parte ruim, o fatalismo histórico. Este é o neomarxismo. E a outra corrente predominante no pensamento brasileiro é a imitação, a cópia carbono das ciências sociais positivas, tal como praticadas no sistema universitário dos Estados Unidos. Copiadas como ocorre no pensamento econômico, como uma apologia da necessidade, como uma racionalização do existente, das instituições dominantes nos países avançados. Os representantes dessas duas correntes de pensamento fingem ser inimigos, mas são aliados. São aliados no desarmamento da imaginação institucional. E tudo o que destoa desse coro de fatalismo no Brasil é arcoimado de voluntarismo construtivista e jacobino. As ideias predominantes na alta academia brasileira são hoje parte do problema e não parte da solução, e temos de atacá-las. A reforma na economia e na política está indissoluvelmente ligada à revolução nas ideias. Não conseguiremos avançar nesse projeto que proponho sem rebeldia nacional. Rebeldia, rebeldia, rebeldia. Não há salvação nacional sem rebeldia nacional.
A rebeldia precisa de uma aliada, a imaginação institucional. Combinada com a imaginação institucional, a rebeldia promete e produz grandeza. Quando eu olho o Brasil, né, você também falou em algumas coisas que, você sabe, me interessam muito. Essa questão da nação é fundamental, essa questão da poupança é fundamental, quer dizer, eu sempre digo que os dois problemas que o Brasil tem fundamentais são uma alta preferência pelo consumo imediato. Não estamos dispostos a fazer sacrifício nenhum. Nem os ricos, nem a classe média, nem os pobres. Nem os economistas de esquerda, nem os de direita. Nada. Né? É aqui e agora. Né? Quer dizer, isso... E apresentam isso como sendo keynesiano. Porque, segundo os keynesianos, eu sou um keynesiano firme, segundo os keynesianos, a poupança vem depois do investimento e, portanto, esqueçamos a poupança. Isso é verdade no curtíssimo prazo. No médio e longo prazo, você precisa ter poupança sim. Você precisa estar disposto a fazer alguns sacrifícios. Você precisa pôr, por exemplo, a taxa de câmbio num nível satisfatório, né, que reduz o consumo no curto prazo. Você precisa ter uma poupança pública positiva. Nós temos uma despoupança desde o início dos anos 80. Quer dizer, nós estamos consumindo em vez de poupar. Né? E é uma decisão muito clara, né, do governo, mas governo esse que reflete o que a sociedade tem a dizer para nós. Então, eu acho que todas essas coisas eu creio que estão bem dentro do seu pensamento também. E você falou também, não é? Claro que eu fiquei muito feliz, não é? Quando você falou em doença holandesa, câmbio. Não é? A meu ver, esse problema é muito sério. Não é? Evidentemente, nós temos que resolver a curto prazo uma crise que nós estamos vivendo. Uma crise econômica, uma crise política. A política começa a aparecer uma luz no fundo do túnel, a econômica ainda está longe, não é? E não estamos sabendo o que fazer. A única coisa boa que aconteceu em tudo isso é que o mercado levou a taxa de câmbio para um lugar bom, né? E com isso, então, isso dá um respiro para a indústria. Mas, né, eu estou convencido de que isso não ficará assim. Se o governo não adotar uma série de políticas que garantam que a taxa de câmbio não volte, como eu estou convencido de que existe toda a tese fundamental desse novo desenvolvimentismo, é a tese de que existe uma tendência à sobreapreciação cíclica e crônica, ou seja, no longo prazo, da taxa de câmbio. De forma que ela depreciou agora porque as commodities caíram, depreciou porque os Estados Unidos apreciou sua moeda e porque houve perda de confiança relativa, não total, houve perda relativa. Então isso fez com que a taxa de câmbio fosse para um bom nível. Assim que voltar um pouco de confiança, assim que os Estados Unidos mudarem a sua política, e assim que as commodities não voltarem para o boom, mas voltarem para um preço normal, nós voltamos, não é? A nossa taxa de câmbio volta de 3,60 para 3, por aí, ou 2,90, e a nossa indústria volta a se inviabilizar. Então nós temos que fazer alguma coisa sobre isso. Eu não sei se vocês repararam, mas o Mangabeira deu a sua solução, quer dizer, que é rigorosamente correta, porque ele propôs que houvesse, quer dizer, eu sempre proponho que haja um imposto sobre a exportação de commodities, que esse imposto de soberania não seja proporcional, seja como é que chama? Seja tanto maior ou menor, dependendo do preço internacional daquela commodity. Agora, por exemplo, o imposto estaria praticamente zero. No ferro, certamente em zero. Na soja, muito próximo de zero, porque caiu muito. Quando subisse, aí o imposto aparecia. O Mangabeira disse um pouco diferente, disse assim, não, vamos fazer um imposto geral sobre as exportações. E, só que inverso ao valor adicionado per capita delas. Dá quase a mesma coisa que eu digo, mas é mais universal. Não sei qual é o mais fácil ou mais difícil de fazer. Eu realmente prefiro o meu ainda, que é ficar só com as commodities, e prefiro, e alguém me deu uma ideia semana passada, que é a seguinte,
fazer esse imposto e no imposto haver uma tabela de relação entre preço internacional da commodity e a taxa de imposto. De forma que os produtores de minério e os agricultores, especialmente, não ficariam na dependência do governo resolver. A coisa se ajustava quase que automaticamente. Quer dizer, isso é fundamental porque, no fundo, o que o Brasil precisa, não é, dramaticamente, é de desenvolvimento econômico. Não é? E para isso, por exemplo, essa instituição, acho que é a imaginação institucional que está funcionando, não é, para resolver este problema. Não é? O problema é que eu vejo meu querido amigo e mestre Delfim Neto, não é? A culpa toda é do Delfim. Porque o Delfim, né, quer dizer, é o contrário, a culpa toda é não seguirem o modelo Delfim, para ser um pouco mais preciso. Porque o Delfim, né, quando ele chegou ao governo em 1967, foi isso? Né, ele estabeleceu um sistema de subsídio à exportação de manufaturados, que, combinado com um sistema de altas tarifas de importação, resultavam no quê? Resultavam na neutralização da doença holandesa de maneira radical, até com um pouco de sobra. Em consequência, nós tivemos o famoso milagre, nós tivemos uma industrialização enorme durante todo o período. Vocês já viram muitas vezes os dados sobre a indústria que chegou a ter 25% do PIB, né? E hoje está em 10%. Há um outro dado que é tão interessante ou mais, é que em 1965, 2 anos antes do Delfim, a nossa taxa a participação das exportações industriais na exportação total do Brasil era coisa de 6%. Quando chega em 1990, foi o auge, foi um ponto máximo, chegou a 62%. De 6% para 62% em 27 anos. E daí em diante, e hoje está perto de 30%. Uma desindustrialização violenta. Né? E eu sempre me pergunto, mas por que isso? Né? E depois e aí eu falo, e o Mangabeira fala, não, precisa um projeto nacional. Ah, muito bem. E nós tínhamos um projeto nacional. Mas qual era o projeto? Onde é que estava escrito? O que dizia esse projeto? Olha, pensando bem, esse projeto era de uma simplicidade única. Né? O projeto dizia o seguinte: senhores, nós aqui todos estamos de acordo, tem os liberais renitentes por aí, mas eles são secundários e minoritários naquele momento. Né? Então, todos nós, desde 30 até 80, em 80 começa uma grande crise, a coisa começa a confundir. Né? E em 90 perdemos. Mas até 80 a ideia era muito simples. Olha, o que os senhores no governo têm que fazer é muito simples. Nós queremos que o Brasil se industrialize. A palavra de ordem é industrialização. E façam o que for necessário para isso, por favor. E não nos aborreçam mais. Estou brincando agora no jeito, quer dizer. Então, o que os governantes faziam, desde Vargas até 1980, depois de 85, até 85 também, porque e depois, em 90, o Sarney também tentou, mas aí já havia uma crise muito grande, são outros problemas. Quer dizer, hoje não tem mais isso. Hoje tem aquela frase do Gabriel Palma, que eu acho extraordinária. Né? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma produzir potato chips ou microchips. É a mesma coisa. Mas isso é o pensamento neoclássico dominante. Então você não tem mais... Quando isso acontece, você deixou de ter objetivo. Quer dizer, hoje eu não falo mais tanto em industrialização, eu falo em sofisticação produtiva. Porque há certos serviços altamente sofisticados, produtivos, com alto valor adicionado per capita, e esses também precisam entrar na coisa. O que nos interessa, o desenvolvimento econômico, é essencialmente um processo de aumento de produtividade. Agora, o aumento da produtividade pode acontecer na produção dos mesmos produtos e, especialmente em países menos desenvolvidos, acontece fundamentalmente através da transferência de população, de trabalhadores, de setores com baixo valor adicionado per capita para setores mais sofisticados e, portanto, com mais valor adicionado per capita.
Isso é assim que aumenta a produtividade. Quer dizer, foi assim que nós aumentamos a nossa produtividade. Nesses últimos 30 anos, nós fazemos o inverso. Né? Deliberadamente, nós transferimos mão de obra da indústria para a agricultura e para os serviços, e principalmente para os serviços absolutamente como é que chama? Não sofisticados, simples. Né? Isso resulta em produtividade baixíssima. Ora, em tudo isso, Mangabeira, você só falou uma hora de um preço, que foi a taxa de câmbio. Para mim é o mais estratégico de todos. Não, mas eu acho que a gente precisava falar mais de um outro preço. E esse outro preço chama-se taxa de lucro. Você veja, o desenvolvimentismo, o grande desenvolvimento nacional que o Brasil teve entre 30 e 80, estava baseado num grande acordo. Inicialmente era um acordo que envolvia também os trabalhadores, no regime militar eles ficaram de lado, mas havia um acordo muito claro da burocracia pública com os empresários e, em parte, com os trabalhadores, que era o seguinte: os trabalhadores vão ter aumento de salário com a produtividade e os capitalistas, os empresários, vão ter taxa de lucro satisfatória. É isso. O empresário só investe se tiver taxa de lucro satisfatória e juro baixo. É a diferença entre a taxa de lucro esperada e o juro, custo do capital, que faz o empresário investir ou não. Ora, não é? O que aconteceu no Brasil, não é? Nos últimos 12 anos do PT? Não é? Primeiro foi, a partir de 90 até 2002, foi o neoliberalismo, ponto. Não é? Ele não produziu nada. Não é? Baixíssimo crescimento. Produziu, em 94, a grande estabilização do Plano Real, mas aquilo foi uma estratégia nova, um negócio muito importante, o Brasil não aguentava mais aquela inflação, maravilha. Mas foi só isso. O crescimento não voltou a ter. Aí veio o Lula e depois a última. Agora vai ter crescimento. Também não teve. Por quê? Mas por que não teve? Claro que porque o câmbio ficou apreciado. O câmbio está apreciado desde 1990 em cerca de 15%. Porque foi desde aquela época porque em 90 nós acabamos com o modelo do Delfim. Nós acabamos com o modelo de neutralização da doença holandesa. E então, a partir de então, o Brasil ficou com uma desvantagem competitiva, né, de cerca de 15% a 20%. Que só desaparece em momentos de auge como agora, de crise como agora. Agora, eu fiz uma voltinha. Taxa de lucro. Taxa de lucro. Então, desculpe. Agora, mas quando chega o Lula no governo, ele é inteligente, né, e bom político suficiente para dizer: olha, eu sei muito bem que não dá para governar o capitalismo sem os capitalistas. Então eu vou propor um pacto nacional desenvolvimentista. Né? Construiu como é que chama aquilo? O Conselhão. Né? E passou a realizar todo um tipo de atividade buscando o apoio da Fiesp, também do setor rural, de várias maneiras. Está aqui o Rodrigo, que participou de muitas coisas disso, etc. Maravilha. Quando chegou em 2013, esse pacto acabou. Não foi 14, nem 15, já em 2013 que isso aqui, né, no final de 2012, os empresários estavam tentando entender a coisa, desistiu. Por quê? Porque era um pacto muito engraçado, o pacto que afinal o PT estava propondo aos empresários. Olha, os trabalhadores vão ter aumento da produtividade, vão ter salários aumentando a produtividade, se não um pouco mais, porque é muito injusto esse país, é preciso aumentar os salários dos trabalhadores. Quanto a vocês, meus amigos, nada de lucro, não precisam. Foi isso. A taxa de lucro da indústria em 2013 foi 5%, 5,5%. Isso é ridículo. Quer dizer, é menos que a taxa de juros. Né? Mas, com o câmbio colocado onde estava, né, isso inviabilizava a indústria. Então, nós temos que falar seriamente de lucro. Quer dizer, e nós temos que pensar sempre também, quer dizer, o Mangabeira falou várias vezes do rentismo. Isso é fundamental. Quer dizer, aqui só uma coisa, eu vou terminar agora, vai ficar muito comprido.
Anteontem, domingo, eu resolvi assistir, né, A Mãe, de Pudovnik. A Mãe é um filme clássico de 1926, de um grande diretor russo chamado Pudovnik. Assisti o filme, né, e eu tinha visto há muitos e muitos anos, não lembrava mais nada. E é uma história de que se passa em 1905, né, de uma greve numa cidade, não se sabe qual é, né, e da repressão violenta que essa greve tem. E você vê na janela, em algumas vezes, né, os dois empresários, né, todos elegantes e tal, eles são os bandidos. Quer dizer, qual é a lógica de uma coisa dessas? Isso é a lógica da Revolução Socialista. Se você está dentro da lógica da Revolução Socialista, né, tem duas classes, os trabalhadores e os capitalistas, e os trabalhadores precisam fazer uma revolução para pegar os capitalistas e derrubá-los, expropriá-los e instalar o socialismo. E é isso que está no filme do Pudovnik. Agora, se você chegou à conclusão que a Revolução Socialista é inviável, que não há oportunidade para essa revolução tão cedo, né, que as tentativas que realizadas já mostraram que era inviável a coisa, aí o que você tem que fazer? Aí muda completamente a história. Agora o trabalhador tem que ser associado a quem? Ao empresário. Não tem outro jeito. Poderão ter lutas e vão ter lutas entre eles, mas há uma associação intrínseca, porque se não aumentar a produtividade e o ganho econômico, você não vai ter nem lucros, nem salários. Mas então acabaram os adversários? Não, tem adversários sim. Os adversários agora são os rentistas e os financistas que querem juros, né, e um liberalismo econômico dependente para nós. Então, muda completamente a lógica da coisa. Isso, né, tanto liberais quanto desenvolvimentistas esquecem. Os desenvolvimentistas de esquerda esquecem que os empresários precisam de lucro, quer dizer, e a esquerda esquece, e a direita esquece que é preciso planejamento, né, e uma associação desenvolvimentista para que se possa ter crescimento econômico. Quer dizer, nós voltando apenas a falar da taxa de câmbio um minuto, quer dizer, o que recomendam para nós os países ricos? O que recomenda para nós o Banco Mundial, o FMI? Porque eles recomendam para nós uma taxa de câmbio que mantenha a relação dívida-PIB constante. Isso é o modelo do Williamson. Que deve, eu não sei quanto seria isso, mas deve ser uns 2,5, 3 de déficit em conta corrente por aí. O Márcio aqui na minha frente deve saber melhor qual que número é esse, que eu nunca calculei. Quer dizer, pegando em termos reais, assim, eles propõem que a taxa de câmbio no Brasil, se o equilíbrio corrente é 2,80, eles propõem 2,50, e está ótimo. Nós não quebramos, e temos um belo déficit, eles mandam para nós, as suas mercadorias e serviços, e depois, para financiarmos, nos mandam as maravilhosas multinacionais que resolvem todos os problemas do Brasil e mais alguns. E nós ficamos na situação que nós estamos. Então, há uma diferença de taxa de câmbio de 2,60, digamos, para 3,60. Ou por aí, 3,70. Essa é a diferença. Essa é o que eles nos recomendam. E nós aceitamos. Por quê? Porque nós aceitamos por aqueles dois primeiros problemas que eu falei. Nós aceitamos porque nós temos uma alta preferência pelo consumo imediato. Para a preferência pelo consumo empresário, 2,70 é muito melhor que 3,60. E porque nós perdemos a ideia de nação. O que é bom para nós são os 3,60, mas o que é bom para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, é 2,70. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer
me deu de assistir a esta brilhante exposição do nosso ministro. Estou agora superiormente confuso. Com a sua exposição, eu transcendi a confusão que eu sempre vivi. E eu chego a uma conclusão um pouco cínica, ministro, que talvez a única solução seja trocar de povo. Mas de qualquer forma eu adiro. Eu acho que é uma coisa muito interessante que está sendo proposto. Porque realmente nós esquecemos algumas coisas. O Brasil, com todos os problemas que nós temos, com tudo aquilo que nos aconteceu, desde quando uma criança estava sentada, chegou o Zé Bonifácio e disse: você não tem mais 14 anos, tem 18, e vai assumir o Brasil. Escreveram para ele um discurso e ele prometeu solenemente à nação: eu juro que controlarei a despesa. De lá até aqui, tem 180 anos, todos os governos, nós, Presta, você e eu, somos parte disso. Prometemos controlar as despesas. E, de controle em controle das despesas, tivemos umas 20 crises, ou 30, iguais a esta que nós estamos vivendo. E qual é a surpresa? Somos hoje a 7ª economia do mundo, com 200 milhões de habitantes. O resultado final não é tão ruim quanto parece. Mais do que isso, nós tivemos momentos, o Bresser levantou uma questão, praticamente nós tivemos 50 anos de crescimento a 6,5%. 6,5%. Tinha seus defeitos, tinha um problema de distribuição de renda. Por quê? Porque tinha um exército de reserva aqui, tinham as pessoas que tinham tido a oportunidade de fazer a universidade aqui, tá certo? E à medida em que você modificava a estrutura da demanda, você piorava a distribuição de renda. Mas todos melhoravam. De forma que, o que eu diria é o seguinte, o ministro levantou realmente que são questões absolutamente fundamentais e estruturais que nós chegamos e que agora está muito difícil de ultrapassar. Quando eu olho o que a Dilma disse anteontem, eu fico espantado. Porque até 2013 você não tinha grandes problemas. Não tinha. Tinha uma orientação equivocada, mas não tinha grandes problemas. Mesmo em finanças públicas. Você tinha 3% de déficit, 56% de dívida. Não era nada tão trágico. 2014 foi uma coisa deliberada, ministro. Nós destruímos as finanças públicas deliberadamente para obter a reeleição. Não se pode nem se queixar da Dilma. É uma pessoa inteligente. Por quê? Qual é o primeiro dever do governo? É continuar governo, seja lá por necessidade for. Por quê? É a única forma de corrigir os erros que eu já fiz ou de fazer outros. Então, como é que não há? Nem é uma crítica importante essa. Mas ontem, ministro, eu vi, ela me lembrou o velho Nietzsche, que diz o seguinte: as piores mentiras são as que nós contamos para nós mesmos. As que nós contamos para os outros não tem importância. E nós somos vítimas disso. E eu acho que o ministro levantou essa questão. Nós vamos precisar realmente de repensar o Brasil. Nós temos que pensar o Brasil de novo, 20 anos à frente. Nós não queremos construir simplesmente uma sociedade, nós queremos construir uma sociedade civilizada. É isso que nós temos que fazer. E eu acho que é isso que a proposta do ministro está nos dizendo. Nós queremos uma sociedade onde a liberdade de iniciativa seja plena, cada um possa se apropriar dos resultados dessa liberdade de iniciativa, que haja
uma igualdade de oportunidades. Uma das coisas importantes que ele disse, se eu entendi bem, é que a justiça se faz na saída, não na chegada. Se eu dei para todo mundo, eu sempre brinco, não importa se nasceu no suíte presidencial do Adolfo Astoria, ou depois de uma festa, ou por acaso embaixo do Museu do Ipiranga, numa noite chuvosa, tá certo? Uma vez nascido, eu sou senhor de direitos mesmo. E eu preciso de um sistema econômico que seja capaz de uma certa eficiência para eu poder gozar aquela liberdade e aquela igualdade. Eu acho que, se entendi, essa é a proposta que está nesse programa do ministro, e que, no fundo, está implícita na Constituição de 88, nas quais eu acho que há muita crítica, até injusta. A Constituição não diz saúde e educação gratuitas. A Constituição diz saúde e educação pago por todos, para todos. Então, que é possível, sim. Ele levantou uma questão muito interessante do velho Caldor, do imposto sobre consumo. Aliás, que Vossa Excelência sabe, quando ele tentou aplicar, levou um pontapé. Aliás, derrubou o governo. Mas, de qualquer forma, seguramente é um imposto muito mais inteligente do que nós estamos vivendo. De forma que eu gostaria só de cumprimentá-lo por ter levantado tantas ideias interessantes e restabelecer a confiança de que, sim, é possível pensar o Brasil de uma maneira diferente e que vai produzir uma sociedade mais civilizada do que aquela que nós estamos vivendo. Meus parabéns, ministro. São muitas indagações, e eu posso responder todas, mas vou fazer uma seleção a grosso modo de alguns temas. Então, primeiro, agricultura. Eu não encaro a agricultura como vilão. Não identifico a agricultura como a negação da agregação de valor. Essa não é a natureza da agricultura. O problema da agregação de valor se coloca na agricultura como em qualquer outro setor. Eu encaro a agricultura historicamente como uma área em que costumam emergir as formas mais avançadas de organização. Eu vejo a agricultura brasileira já existente como já vanguardista e potencialmente mais vanguardista ainda. Aí vamos para a questão sobre as finanças e o sistema produtivo. As finanças são um bom servo, porém um mau senhor. Nos arranjos existentes das economias de mercado, há um mistério que o pensamento econômico existente não consegue decifrar. Em grande medida, o sistema produtivo, a produção nas economias avançadas do mundo, se autofinancia, com base nos lucros retidos e reinvestidos das empresas. Qual é o propósito de todo aquele dinheiro que está nos bancos e nos fundos previdenciários e nas bolsas de valores? Teoricamente, é para financiar a agenda produtiva da sociedade. A realidade é que a intersecção entre as operações financeiras e o financiamento da produção é oblíqua e episódica. E aí tem que perguntar se tem que ser assim. Eu sustento que não. Que há um conjunto que entre as economias existentes já há uma variação significativa no grau em que as finanças servem à produção ou servem a si mesmas. E que essas variações existentes são um segmento de um espectro muito mais amplo
de variações institucionais possíveis. Maneiras de desempenhar a função do venture capital por novos instrumentos institucionais e de mobilizar o vasto capital relativamente esterilizado, por exemplo, na Previdência, para o financiamento da produção inovadora. Esta é uma grande agenda de inovação institucional. Agora, reforma da política e do Estado é um tema muito importante. Deliberadamente, não abordei esse tema aqui, inclusive porque amanhã de manhã temos um encontro em que este será o tema. Minha posição é a seguinte: o Estado necessário para implementar este projeto de desenvolvimento que advoguei não existe. Não existe no Brasil hoje. Nós teremos que construí-lo. E há 3 agendas de gestão pública e de construção do Estado associadas a 3 séculos diferentes que nós teremos de executar simultaneamente no Brasil para poder avançar nesta alternativa de desenvolvimento nacional. Primeiro, a agenda do século XIX, de carreiras públicas, de profissionalismo burocrático. Nunca completamos esta obra no Brasil. Segundo, a agenda do século XX, de eficiência administrativa, que tem que significar algo diferente quando a produção é pós-fordista do que significava quando a produção é fordista. Isso vem junto com uma reinvenção do sistema de controle. Nós temos um sistema absurdo de controle no Brasil, em que, a pretexto de cercear o gestor desonesto, impede qualquer gestor de trabalhar. Temos que romper isso. Estou trabalhando com os governadores e o Tribunal de Contas da União uma série de medidas para romper essa camisa de força. E aí nós temos uma terceira agenda de construção do Estado, que é a agenda do século XXI, de experimentalismo na ação do Estado. Vou dar o exemplo da provisão de serviços públicos. O que é que nós temos no mundo, em geral, em matéria de provisão de serviços públicos? É o que se poderia chamar o fordismo administrativo. É a provisão de serviços padronizados de baixa qualidade pelo aparato do Estado. E baixa qualidade significa de qualidade mais baixa do que os serviços análogos que podem ser comprados no mercado por quem tem dinheiro. E parece que a única alternativa ao fordismo administrativo é a privatização de serviços públicos a favor de empresas com objetivo de lucro. Mas não é verdade, porque é uma outra opção. O Estado assegura o mínimo universal de serviços aos cidadãos, é o chão. O Estado opera no desenvolvimento de serviços mais complexos e custosos, mas na vasta área intermediária entre o chão e o teto, o Estado ajuda a organizar a sociedade civil para que ela participe, junto com o Estado, como parceira do Estado, na provisão competitiva e experimental dos serviços públicos. É a melhor maneira de qualificá-los. E há vários instrumentos práticos no Brasil, como as organizações sociais, que poderiam servir como instrumentos preliminares para a organização desta parceria. Aí vem paralelamente a questão da reforma da política. Eu entendo que se fizermos agora no Brasil uma reforma da política, o risco é imenso de que haverá um regresso em vez de um avanço na circunstância em que estamos. Há uma grande reforma da política a fazer numa segunda etapa histórica de organizar uma vida democrática que não reproduza as mazelas
daquilo que eu chamei o liberalismo proto-democrático e o weimarismo tardio, que é o que temos. Mas não é para agora, é para um segundo momento. O que tem que fazer agora em política é manter aberto o espaço da democracia, resolvendo o problema do financiamento eleitoral, tirando a política da sombra corruptora do dinheiro e evitando medidas oligárquicas, como seria a supressão do voto obrigatório. É isso o que tem que fazer agora. Essas discussões sobre o Estado e sobre a reforma da política são exemplo de um problema mais amplo, que é o seguinte: os reformadores bem-intencionados no Brasil costumam argumentar que a reforma do Estado e da política é uma condição antecedente de qualquer reorientação nacional. Seria a mãe de todas as reformas. Estão enganados. Nenhum país reforma seu Estado e sua política para depois decidir o que fazer com a política e o Estado reformados. As coisas não acontecem assim na história. A reforma da política e do Estado só acontece quando precisa acontecer, no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social. E assim também terá de ocorrer entre nós. Eu faço uma observação sobre um aspecto específico dessa realidade, que é a questão dos partidos políticos. Muito difícil fazer política sem partido. E nós não temos, agora, partidos no Brasil. Todos afundados. E agora tem que perguntar o que é que a experiência histórica do Brasil nos ensina. O período em que tivemos o início de um regime partidário forte foi o período da democracia de 46, até o golpe militar. E tivemos um comércio de regime partidário forte naquela época, porque tivemos um projeto central forte. Os partidos foram muito mais a consequência do projeto forte do que a causa do projeto forte. Em 1950, Getúlio Vargas se reinventou audaciosamente. Houve um projeto forte e o regime partidário evoluiu polarizado em torno do Getúlio. Os partidos a favor do Getúlio e os partidos contra o Getúlio. E foi assim que tivemos um regime partidário forte. E creio que é a forma mais provável para voltarmos a ter um regime partidário forte. Quando houver um projeto forte no centro, voltaremos a ter um regime partidário forte, porque esse projeto terá aliados e inimigos. E é isso que eu estou propondo, e é isso que propus na minha palestra de hoje, um projeto forte. E criaremos os instrumentos de Estado e de política necessários ao avanço daquele projeto ou à reconstrução daquele projeto, no meio daquela luta. É assim que ocorrerá. Agora, a questão sobre a esquerda. Vou decompor em alguns elementos, em 3 elementos. Primeiro, a concepção da esquerda, que eu estou pressupondo. É uma concepção muito mais próxima do século XIX do que do século XX. O objetivo da esquerda não é aumentar a igualdade. Isto veio no final do século XX. O objetivo da esquerda é engrandecer a humanidade comum. O objetivo central da esquerda é o aprofundamento da liberdade, do poder. É tornar as pessoas pequenas grandes. Vida grande para todo mundo. Este é o objetivo histórico da esquerda. E tudo mais de diminuição da desigualdade é acessório a este objetivo maior. É só quando os progressistas desesperados se rendem ao mundo existente que passam a privilegiar o objetivo igualitário. Rousseau diz: não puderam ser homens, então decidiram ser ricos. E esta é a transformação
Essa é a transformação, é a perversão que ocorreu na história da esquerda. E o instrumento, e aí vem o segundo elemento na concepção da esquerda, é a transformação da estrutura. A transformação da estrutura pode ter um desfecho radical, mas o método quase invariavelmente é gradualista, ao contrário do que supõe doutrinas como o marxismo. Nós associamos gradualismo a um reformismo humanizador e associamos mudança estrutural a uma transformação instantânea e revolucionária. Mas tudo isso é falso. A história não é assim. A mudança estrutural ocorre passo a passo, sob a força de uma visão e de uma construção de seus agentes no meio do caminho. Há uma particularidade muito importante nesse segundo elemento da concepção da esquerda que nos distingue da situação dos liberais e socialistas do século XIX. Eles acreditavam em fórmulas definitivas institucionais. Nós não podemos acreditar. Então, a nossa dificuldade é como aprender a ter ambições estruturais sem sucumbir a um dogmatismo estrutural. E daí a grande importância do experimentalismo e de instituições que organizem o experimentalismo na política e na economia. Agora vem o segundo elemento da minha resposta, que tem a ver com o Brasil, política brasileira. Muitos partidos, mas no fundo só uma ideia. Essa ideia que se poderia chamar Suécia tropical. Essa é a única ideia na política brasileira. Então, todo mundo é social-liberal ou social-democrata na política brasileira. E o que é o social? O social é o açúcar, para adorar a pílula. Essa é a moeda corrente da política brasileira. Isso não serve ao país, porque o nosso problema agora é como nos reorganizarmos econômica e politicamente. E o ideário da Suécia tropical não serve para isso. É uma mistificação. Começa por ser uma mistificação da social-democracia escandinava. Na Suécia e nos outros países escandinavos, muitas décadas de luta sobre a distribuição do poder e das oportunidades econômicas, seguidas, então, por uma parte final em que se organizou a redistribuição compensatórias políticas sociais como elemento acessório daquela transformação estrutural. Nós, no Brasil, queremos viver o epílogo sem ter a narrativa antecedente. Isso é absurdo, isso não tem futuro. Então, nós temos que fazer uma ruptura. Nós temos que organizar uma alternativa a essa doutrina da Suécia tropical, juntando numa outra aliança política no Brasil as forças que creem no imperativo da inovação institucional, na mudança da estrutura, o aprofundamento da democracia e a democratização do mercado por inovações institucionais, e não apenas o esforço de dourar a pílula. Agora vem o terceiro elemento da minha resposta, que tem a ver com a força motora, a base social, a respeito da qual o senhor perguntou. Eu respondi na minha intervenção. Quando, perto do início, eu falei no surgimento dessa vanguarda de emergentes. Eles são a base. Isso não é uma aventura revolucionária. Olha, eu agora passo a maior parte do meu tempo andando no Brasil, porque estou dedicado à construção desse novo paradigma de política regional. Estado por estado, nas capitais, no interior do interior. Eu vejo um país que não quer mais açúcar. Quer botar para quebrar, quer criar, quer construir, quer aprender, quer descobrir. Aceita o açúcar como prêmio de consolação, quando não há alternativa. Quer os instrumentos, quer os braços, as asas e os olhos
para organizar, para turbinar esse dinamismo brasileiro. Este é o atributo mais importante do país, a sua vitalidade, assombrosa, anárquica, quase cega. E a nossa tragédia histórica tem sido negar instrumentos a essa vitalidade. Não é romantismo revolucionário, é a instrumentalização desse dinamismo brasileiro. Essa é a força. E ela tem uma agente social já existente. O que ela não tem é caminho político, que nós teremos de organizar. Mas há um outro elemento que falta, que tem a ver com as ideias. E nós estamos aqui numa instituição acadêmica, e eu queria terminar a minha reflexão a respeito disso. Tem de acabar o colonialismo mental no Brasil. Senão nós não avançaremos. Nós não avançaremos no meio dessa confusão em que as nossas ideias são importadas do Atlântico Norte. Agora, o Atlântico Norte está vivendo um período de obscurantismo. Há três grandes correntes no pensamento social e nas humanidades. Nas ciências sociais positivas, a começar pela economia, é a racionalização retrospectiva. O fundamento filosófico, o espírito filosófico é o hegelianismo de direita. O real é racional. Nas doutrinas normativas, como a filosofia política e a teoria jurídica, é uma operação pseudo-filosófica para justificar as práticas de reforma por meio da idealização do direito e da redistribuição compensatória. São as filosofias de justiça, as doutrinas jurídicas. O bottom line, a conclusão, todos já sabem. É alguma vertente de síntese da proteção social dos europeus com a flexibilidade econômica dos americanos. O único objeto de discórdia é a premissa. Em que vocabulário pseudo-filosófico vamos ornamentar essa conclusão a que já chegamos? E nas humanidades, o que prevalece é um aventureirismo da subjetividade inteiramente desligada da reimaginação das estruturas. Isso é o que temos lá. E, como eu dizia, fingem ser antagônicos os representantes dessas três correntes, mas estão aliados. E a nossa vida intelectual? A nossa vida intelectual, preponderantemente, é uma reprodução passiva das obsessões e das ilusões daquele pessoal. Isto não serve ao país. Isto leva ao obscurantismo. Isto associa a submissão nacional à promoção sistemática das ilusões. Por isso eu sustentei que a reforma na política e na economia está associada à revolução nas ideias. Nós precisamos nos rebelar contra essas ideias e repensar. Nós não podemos aceitar o modelo de pensamento que vem de lá. Primeiro, porque está a serviço das ilusões da época, e segundo, porque resulta na submissão do nosso país. E, portanto, esta é a mensagem que eu quero deixar, que esta reorientação nacional tem de ser acompanhada por uma revolução nas nossas ideias, quebrando o encanto do colonialismo mental de uma vez por todas.